Gênesis capítulo 27. Quando Isaque já estava idoso e os seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe o pai: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, vai para o campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca estava escutando quando Isaque falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu ao campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi teu pai falar para teu irmão Esaú: Traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz, naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois, leva-o até teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Porém, Jacó respondeu a Rebeca, tua mãe: Mas meu irmão Esaú é peludo e eu sou liso. E se meu pai me apalpar, serei como um enganador a seus olhos. Assim trarei maldição sobre mim e não bênção. Mas sua mãe respondeu: Meu filho, caia sobre mim essa maldição. Somente obedece à minha voz e traze-os para mim. Então ele foi, tomou-os e os levou para sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Cobriu-lhe as mãos e a pele lisa do braço com as peles dos cabritos. E deu a seu filho Jacó o guisado saboroso e o pão que tinha preparado. E Jacó foi até seu pai e o chamou: Meu pai. E ele respondeu: Estou aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta-te e come da minha caça, para que me abençoes. E Isaque perguntou a seu filho: Como foi que a achaste tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, mandou-o ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Aproxima-te para que te apalpe e verifique se és mesmo meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e ele o abençoou. No entanto, Isaque perguntou: Tu é mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Seu pai então lhe disse: Traze-me a caça de meu filho, e comerei dela para que eu te abençoe. E Jacó trouxe-lhe a caça, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: Meu filho, aproxima-te agora e beija-me. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: O cheiro de meu filho
é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te deu do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos, e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Assim que Isaque acabou de abençoar Jacó, e este saiu da presença de seu pai, seu irmão Esaú chegou da caça, e também fez um guisado saboroso, e levando a seu pai, disse-lhe: Meu pai, levanta-te e come da caça que teu filho, para que me abençoes. E Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho Esaú, teu primogênito. Então Isaque, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: Então quem foi aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: Abençoa-me também, meu pai. Porém Isaque respondeu: Teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservastes uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei-lhe todos os seus parentes por servo, e o enchi de trigo e de vinho novo. Que poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou a seu pai: Tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou as vozes e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te livrares, sacudirás o jugo com teu pescoço. Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado, e disse consigo: Os dias de luto por meu pai estão chegando, então matarei meu irmão Jacó. E relataram-se a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Por isso, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Teu irmão Esaú está se consolando, planejando matar-te. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de meu irmão Labão, em Harã, e demora-te alguns dias com ele, até que passe o furor de teu irmão, até que acabe a ira do teu irmão contra ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que ficarei eu sem meus 2 filhos num só dia? E disse Rebeca a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas dessa terra, mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu ainda viver? Isaque chamou Jacó, abençoou e ordenou-lhe: Não tomes mulher dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos.
e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que venhas a herdar a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que foi para Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lá tomar mulheres para si, e que, tendo-o abençoado, havia-lhe ordenado: não tomes mulher dentre as cananeias, e que Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe e foi para Padã-Arã. Assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Então Esaú foi a Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, irmã de Nebaote, filha de Ismael, filho de Abraão. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti, a tua descendência, esta terra em que está deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Capítulo 29. Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E olhando viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele, pois davam de beber desse poço aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no lugar, sobre a boca do povo. E Jacó perguntou-lhes: Meus irmãos, de onde sois? Eles responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Ele vai bem? Responderam: Vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: O dia ainda vai alto, não é hora de recolher o gado? Dai de beber às ovelhas.
e levai-as às pastagens. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filho de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. E Raquel foi correndo contar essas coisas a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó relatou a Labão todas estas coisas. Disse-lhe Labão: De fato, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: Trabalharás de graça para mim por ser meu parente? Diga-me qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e a mais nova, Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: Por Raquel, a tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: É melhor dá-la a ti do que a outro, fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e este lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já se completou, quero unir-me a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite, pegou sua filha Leia e levou-a a Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de sua filha Leia. Quando amanheceu, lá estava Leia. E Jacó perguntou a Labão: Que é isto que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então por que me enganaste? E Labão respondeu: Não se faz assim em nossa terra, não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, em troca do trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila para ser serva de sua filha Raquel. Então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito, mais do que a Leia, e trabalhou para Labão por mais 7 anos. O Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Leia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: Porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Ela engravidou outra vez e deu à luz um filho e disse: Porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão. Engravidou ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: Agora desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. De novo engravidou e deu à luz um filho
e deu-lhe o nome de Judá, e parou de ter filhos.